Da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? A gente vai ler Oséias, capítulos 4, 5 e 6, ok? Vamos à leitura. Deus acusa Israel. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Deus acusa os sacerdotes. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite. E eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso, tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo dos carvalhos dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem, dizendo, tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso, como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e eles ficarão envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Vamos lembrar aqui novamente o contexto histórico em que Oséias está profetizando. Ele está profetizando no período final ali da derrocada do Reino do Norte. Então, na leitura bíblica, a gente tem que sempre voltar e pensar onde que a gente está para a gente não se perder. Então, nesse contexto, o Reino do Norte ainda existe, né? Tem até um versículo aqui que fala, aqui, ó, se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado, porque os dois reinos ainda existiam. Capítulo 5. Sentença contra Israel e Judá. Ouçam isto, sacerdotes,
Fique atenta, ó casa de Israel. Dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto. Por que você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado? O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Bom, o Senhor está acusando Israel de uma série de pecados, né? E apenas uma nota também para a gente compreender o texto, né? Quando fala aqui de Efraim, eu já mencionei isso outras vezes, Efraim é por vezes o nome que Deus usa para se referir a todo o reino do norte. Efraim foi um filho de José, mas por alguma razão, nessa fase, né, do reino dividido, Efraim é o nome que aponta para todo o reino do norte. A arrogância de Israel aberta dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Quando fala Israel e Efraim, provavelmente aqui, nesse contexto, Israel, o reino do norte, Efraim, talvez a capital ou a parte mais importante, mas muitas vezes, quando está só Efraim, é uma referência a todo o Israel, a todo o reino do norte. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven, cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Assíria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não tem condições de curá-los nem de sarar a sua ferida, porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Capítulo 6. Arrependimento fingido. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Isso aqui é muito interessante. Essa fala aqui não é uma fala de alguém realmente arrependido. É uma fala de um povo que se arrependeu de forma fingida, né? Então, aqui, por exemplo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é uma frase muito comentada, né? Mas é dentro de um contexto de um arrependimento fingido. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá?
porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém. Praticam perversidades. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, porque o Senhor, ó Deus, não deixa de confrontar o seu povo, que o Senhor, ó Deus, não permita que caminhemos em nossos próprios erros, mas também nos mande mensageiros para nos orientar e nos mostrar em que temos falhado. Ó Deus, santifica a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.